Nesta noite, dando sequência, queria chamar aqui o Pastor João. O Pastor João é um grande amigo meu, foi meu primeiro pastor na minha época de juniores. Eu tinha meus 10, 11 anos, estava com o Pastor João de juniores. E foi um grande amigo que no seminário ainda estreitamos mais ainda os laços. Foi um grande professor, teólogo em minha vida também, que me instruiu muito. Colocou muito no caminho. Eu lembro desde meu primeiro acampamento, ele que na pregação dele que eu me converti, que eu me escolhi, receber o Espírito Santo, receber a Cristo, e foi a partir dali que eu resolvi batizar nas águas. Foi dali que fomos trilhando essa trajetória. E nesta noite, como a gente vai imergir na palavra de Deus, como é o nosso congresso, tem um nome de imersão, e eu estava orando, Deus tocou no meu coração de convidar o pastor. Então, pastor, o Senhor foi bênção na minha vida, assim como o Senhor foi bênção na minha vida, seja bênção por ele nessa noite. Então, o pastor já é bênção, assim como eu estou dizendo aqui, mas vamos tentar, não só confirmando o que Deus tem feito na vida dele, e grandes maravilhas o Senhor ainda fará na tua vida, pastor. Glória a Deus. Espírito Santo, toma, Jesus, teu servo, Pai. Teu servo, pastor João Canuto, ó Deus, que está aqui, ó Deus, de prontidão para erguer a tua palavra, Deus, e levar, ó Deus, o teu evangelho adiante, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o pastor João é bênção, ó Deus, nós não estamos aqui, ó Deus, para ouvir o pastor João especificamente, mas sim para ouvir o Senhor e aquilo que o Senhor trouxe ao coração dele, ó Pai. Então, Senhor, utiliza o teu vaso, Deus, utiliza o teu obreiro, ó Deus, utiliza o teu servo, ó Pai, nesta mensagem, Deus, nessa pregação, nas orações, Deus, e tudo que ele fizer, Deus, seja para a tua glória, Deus. Então, que ele seja apenas um canal, Deus, da tua glória neste local, nesta noite, ó Pai. Fique à vontade, Espírito Santo, esta é a nossa oração em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Obrigado, Rômulo. Tenho aqui alguns que me conhecem desde quando eram criança, né? E alguns, e a vida é assim, é geracional, é transicional. Pode se sentar. Creio muito nisso tudo que está acontecendo. Obrigado, Rômulo, aqui. Creio muito. Mas isso só acontece na nossa vida em público quando a gente entende que é no quarto secreto. Sabe? Agradecer o Lucas, o Romulo, por estar aqui, o pastor Cláudio, Joel, a família dela. Vejo que alunos e alunas. Ai, Deus, maravilhoso. Antes de entrar propriamente na pregação, eu quero falar de 3 assuntos rapidinho. Não vai gastar 4 minutinhos do tempo, mas que eu tenho que procurar falar por onde eu tenho passado. Primeiro deles, você não precisa ter crise de identidade. Na cruz do Calvário o sangue foi vertido. E você é filho e filha de Deus. O mundo quer dizer que você pode ser o que você quer. Não. Hoje, quando eu estava arrumando para vir para cá, por exemplo, muitas pessoas falam, quando vai lá na criação, como Deus criou o homem, criou a mulher. Mas olha que interessante. Lá na profecia da vinda de Jesus Cristo, artigo definido: o menino nos nasceu, Isaías 9,6. E se fosse uma menina, estaria escrito: a menina nos nasceu. Então entenda isso. O gênero não é psicológico, é biológico. Eu estava no mestrado ali no Cefet, e aí eu tinha numa turma de administração ali pessoas não convertidas e um professor ateu, e eu cristão ali dentro da sala, e ele foi lá e falou: olha, quem nasce assim é homem, quem nasce assim é mulher. E uma pessoa que defende a tal da ideologia de gênero levantou e falou assim: isso é preconceito. Ele falou assim: não, isso é ciência. Isso é ciência, ponto. E Deus é o criador da ciência, Deus é o criador do homem e o criador da mulher. Você não precisa ter crise de identidade. Deus é o seu criador,
e Ele não errou quando te fez. Se o mundo quer te falar que você nasceu no corpo errado, é mentira. Deus te criou assim. Deus criou homem, homem, mulher, mulher. Segundo lugar, tem uma pulseirinha aqui de arame farpado. Lógico que não é de arame farpado, senão estava sangrando aqui. Um dia eu li sobre a história de na época um jovem falecido ano passado, que ficou conhecido como contrabandista de Deus. O lugar mais ateu que já existiu nesse mundo foi a antiga cortina de ferro, União Soviética. Quem estudou história sabe disso. E esse homem, por que ele era conhecido como contrabandista de Deus? Porque ele entrava com bíblias para evangelizar aquelas pessoas na União Soviética. E se ele fosse pego com a Bíblia, ele era morto. E ele deu sua vida, e aí fundou a missão Portas Abertas, que tem a igreja, que cuida da igreja perseguida, dos missionários da igreja perseguida. Eu não sei se você sabe, já ouviu falar, recentemente, há cerca de 40, 45 dias, nós tivemos um missionário belo-horizontino morto no norte da África. Queimaram ele no carro, queimaram ele dentro do carro. E sabe qual foi a escolha dele? Levar esse Jesus a lugares que ele sabia que era questão de vida. Então, eu sempre falo, Portas Abertas, que é um Instagram útil para seguir, vai lá, portasabertas.org, você vai ver lá, você coloca lá irmão André no Google, você vai ver a história dele, você vai ler. E um terceiro lugar, uma amiga que foi aluna e que hoje é embaixadora dessa causa no Brasil. Eu não sei quem assistiu o filme 40 Dias, um Milagre pela Vida, que foi o filme que pessoas se levantaram e derrubaram a maior organização contra aborto que tinha nos Estados Unidos. E aí, essa organização no Brasil, ela se chama Brasil for Life. É uma organização pró-vida. Eu estou com 41 anos de idade. Cresço com o lema uma vida inteira com Deus. Uma vida inteira dedicada a Deus. E hoje eu conheço jovens, tanto rapazes quanto moças, que nasceram vítimas, as mães foram abusadas. Não estou falando de alguém que eu conversei por Instagram, de alguém que eu conversei por internet, pessoas que me falaram, pastor, graças a Deus, minha mãe escolheu que eu nascesse. Uma recentemente, no ano passado, virou para mim e falou assim, eu não sei quem é minha mãe, mas ela escolheu que eu nascesse e me entregou para adoção. E hoje eu testemunho do amor de Cristo por causa disso. E essa organização Brasil for Life, ela cuida de mulheres que sofreram de algum tipo de violência e de crianças, que as mães sofreram algum tipo de violência ou as próprias crianças. Então, isso tem tudo a ver com o Cristo que nós servimos. Ele deu a vida por mim e por você. Então lembra disso. Lembra disso. Se algum filme, algum amigo, alguém quiser te dizer sobre linguagem neutra, sobre linguagem, ideologia de gênero, eu falo sempre isso, né? Que tem esse tal de todes hoje. Eu falo que o Nescau, o Quick, tudo deve ficar morrendo de tristeza, porque estão fazendo preconceito com eles, só falou do Todd. Não falou do Nescau, não falou do Quick. Então, esquece isso.
E isso eu falo, gente, essa questão é uma afronta não só a Deus, principalmente a Deus, mas a própria língua. Não existe. Não existe escolha neutra. Escolha tem consequência. Linguagem. Nós estamos aqui para quê? Imersos. Por quê? Para quê? Para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele são todas as coisas. E que louvor abençoado. E aí, não dá no esboço, mas eu quero falar. Eu cresci na igreja. Se a pessoa perguntar para mim, você nasceu na igreja? Eu falo, não, nasci na maternidade. Né? Eu acho que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, né? Mas, como eu disse, tem 41 anos, uma geração com 40 anos. Então, eu passei por Inário, que é cantor cristão, Inário presbiteriano, harpa cristã. Passei pelos louvores das comunidades, de onde veio a Aline Barros, Fernanda Brum, comunidade Zona Sul, adoração espontânea, David Kilo, Pastor Cirilo, Diante do Trono, Disco Praise. E agora nós estamos na época como é que chama? Worship. Gente, não tem a ver com o ritmo, tem a ver com a fonte. A Bíblia fala, todas as nossas fontes estão em Ti. Os meninos estavam cantando aqui sobre várias músicas sobre a volta de Jesus, e eu fui me lembrando. Uma das primeiras músicas que me despertaram para a volta de Jesus, os lá de trás vão lembrar. Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. Johnny, 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 essa noite, Johnny, pedirão sua alma. E aí depois eu fui lembrando de uma que a gente cantava nos acampamentos, né? Então vê se totalmente diferente. Hip hop. Então vê se vigia, e se hoje fosse o último dia de que vale tanta alegria, nada, isso não vale nada. Para que tanto dinheiro, isso não cabe no bolso de um terno, eles não aceitam isso lá no inferno, nada. Você está vendo que não tem a ver? A música que você escuta está diretamente ligada à escolha que você faz. De onde é a fonte que você está escutando? A gente escutou aqui música de várias gerações. Eu acho que passou por todas aqui quase. Quase todas essas que eu citei aqui. Sabe? Faltou um striper assim, um stout e tal, mas você vê que a fonte vem de onde? Da palavra de Deus. Então, cuidado com o que você escuta. Eu falo muito isso. Você vai numa padaria, tem música. Você vai num velório, tem música. Você vai num casamento, tem música. Você vai ver um filme, tem música. Por que música? Gente, música te influencia, você querendo ou não. Então, saiba fazer boas escolhas. Quais, pastor? Aqui tem vários estilos que foram cantados. Até começou meio um reguezinho em uma das músicas ali. Eu já quase corri para a percussão ali. Então, tirando isso, vamos para a palavra do tema, imersão, águas que saem do templo, lá em Ezequiel, capítulo 47. Abra sua Bíblia aí comigo. E eu quero falar de 5 situações aqui, para você lembrar bem como que essa água brota em ti, como que você pode sair do fluxo dessas águas, e o que vai acontecer quando essas águas jorrarem dentro de você, amém? Olha só, Ezequiel 47:1. Aliás,
Sou casado com a Alexandra, pastor Alexandra, fica de pé, meu amor, minha linda. Há 17 anos, desde criança oro pela minha esposa. Não a conhecia, não sabia quem era. Está ali a minha sogra e meu sogro, Sandemir, auxiliadora, estão também comigo aqui. Olha só, depois disso, homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Não sou bom em geografia, não me peçam para apontar onde é o leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo, do lado direito do templo, do sul do altar. Verdadeira aula de geografia. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava. Amém? Vamos lá, pessoal. Esse texto que Ezequiel narra aqui, Ezequiel fala muito dos fins dos tempos. Daniel e Ezequiel são os profetas no Antigo Testamento que vão mais falar sobre os últimos dias. Então tem muito a ver, por exemplo, você imagina a água brotando de um jardim. Agora, quando você vai lá para Nova Jerusalém, você vê água brotando da cidade. Então aqui também é uma profecia a respeito de coisas que aconteceriam. E aí ele vai contando experiências, e aí eu falo que Ezequiel parece que era meio mineiro. Gente, eu tenho pavor de água fria, então quando eu vou entrar numa água, dedinho do pé primeiro. Sabe que você vai entrando aos poucos, entra, sai, e alguém daqui a pouco você acostuma. Eu custo até hoje, eu não aprendi isso, gente, mas para mim é água quentinha. Então Ezequiel ele começa a ter vários níveis de experiências com essa água. Águas que vão nos tornozelos, nos artérios, nos joelhos, nos lombos, mais profundas, ou seja, existem vários níveis de água. Vários níveis de água. Eu aprendi a nadar com uma piscina de mais de 2 metros de profundidade. Então, existem níveis de profundidade. Amém? E assim é com a nossa vida espiritual. E eu creio muito nisso que eu estou falando aqui. No dia que eu fui batizado nas águas com 11 anos de idade, no mesmo momento eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. E eu perguntava para o pastor, que isso? E ele falava, não, tem mais gente para batizar, daqui a pouco eu te explico, é o Espírito Santo. Então tem muita gente que fala assim, isso acontece com criança? Acontece. Pastor, qual que é o primeiro passo? Novo nascimento. João vai falar sobre isso. João com Nicodemos, lá a gente lê depois. A gente sabe o versículo mais citado da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas ele fala com Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se você não nascer da água do Espírito, você não vai herdar o reino de Deus. Você tem que nascer de novo. O novo nascimento se dá quando a gente recebe Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando você ama Jesus mais do que tudo. Quando você não coloca Jesus numa lista de prioridade. Jesus está acima de qualquer prioridade nessa vida. Quem que já leu C.S. Lewis? Você quer ver o melhor conselho que eu já vi para escolher um cônjuge? C.S. Lewis falou, olha, você vai saber que é a pessoa certa para você se a sua esposa amar Jesus mais do que você e se você amar Jesus mais que a sua esposa. Então, nada nessa vida se compara a Cristo. Nada se compara a Cristo. E quem já
experimentou verdadeiramente esse novo nascimento? Uau! Que coisa maravilhosa, gente! Que coisa sensacional! Não tem nada de mais extraordinário na vida. E a segunda coisa mais extraordinária é o que a gente ouviu aqui nessa noite. Nós não vamos sozinhos porque a gente não aguenta ficar calado. A gente quer falar desse amor para todo mundo. Então, quando essa água vem, e presta atenção, essa ministração ela vem de fora para dentro. João vai falar assim: e diz Jesus: aquele que crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. Olha só como é que quem é nascido de novo, a água passa a jorrar de dentro de você. Você está recebendo água, a água passa a jorrar de dentro. Quem é capaz de fazer isso? Somente Cristo. Não há outra maneira de se achegar a Deus, a não ser por Ele, a não ser por Cristo. Ressuscitou por você. Eu não sei se você já ficou curioso para saber o que esse símbolo aqui da nossa igreja significa. Lembra da crucificação? 3 cruzes, não era? Jesus, um que eles falam que é bom ladrão, e o outro que eles falam que é ruim ladrão. Mas ladrão é ladrão. A Bíblia não diz que é bom ou mau ladrão. A Bíblia diz que um se rendeu a Jesus. Então aqui, se você olhar bem, são 3 cruzes aqui, ó. E a cruz do Senhor está lá, mais alta, porque Ele ressuscitou. Amém. Em lugar nenhum você vai ver um túmulo vazio. O de Jesus está. E o de Jesus está. Glória a Deus. Amém? Então, novo nascimento. Você tem que receber Jesus. Você tem que andar a sua vida com Jesus. Eu não sei se dá para colocar ali para mim 1 João 2,6. Se dá para projetar aí para mim 1 João 2,6. Olha só, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Nas versões mais atuais dizem: devem se comportar como ele se comportou. Então não adianta eu dizer: eu sou de Deus, mas ninguém vê nada de Deus em mim, ninguém vê frutos, ninguém vê nada de Deus em mim. Nascer de novo é uma experiência que você é ministrado fora, mas o Espírito toca dentro, e o Espírito preenche dentro e faz você ter uma nova vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de viver a vida. Cara, gente, presta atenção. Dia 13, anteontem foi aniversário de um primo, por parte de pai. E 12 filhos, faleceram 2 na infância, lá atrás era muito difícil. 3 adotivos, né? Na casa do meu avô e da minha avó, por parte de pai. Então você imagina a ninhada de sobrinho, de primo, que Natal você imagina isso. Então eu conversando com meu pai, quando estava só os filhos, era 2 quilos de arroz. Quando juntava todo mundo, tinha que fazer 5 quilos de arroz, 2 pacotes de fubá para fazer angu, aqueles pernilzão de todo tamanho. E aí um dia, no Natal desses, eu estava deitado no sofá assim, e eu estava orando assim, e aí um dos meus tios virou e falou assim: esse aí Jesus já deixou doido, ó. Falei: glória a Deus, glória a Deus, a coisa está começando a fluir. Então novo nascimento. O que essa imersão do Espírito na sua vida vai gerar? Novo nascimento, conversão. Quem é que dirige? Quem já errou e o retorno era 30 quilômetros na
frente. Sangue de Jesus tem poder. Aconteceu isso comigo esse ano. Minha mãe estava fazendo 70 anos. E eu fui numa igreja, lá no bairro Buritis. Eu errei o retorno. Eu fui ver minha mãe 11h30 da noite. Então, conversão é mudança de direção. Então, você não tem que agir como o mundo age. Você não tem que agir como seus amigos agem. Você não tem que querer ser o popular da escola e fazer isso vai me fazer o popular. Não. Não é assim. Sabe? Não é assim, não é isso. Não é isso. Se Jesus não for o máximo na sua vida, você tem que começar a rever os seus conceitos. Segundo lugar, impedimento. Presta atenção. Lembra que eu falei do mineiro aqui que vai pôr um pé na água, tira, põe um pé na água, tira, depois vai entrando, vai entrando, vai entrando. O mundo coloca impedimentos para você ser cheio do Espírito. A gente vê aqui em alguns exemplos nesse texto assim de águas, que o profeta é levado ali a vários níveis de profundidade, a vários níveis de intimidade. O escritor aos Hebreus vai falar o seguinte sobre a corrida da fé, lá em Hebreus capítulo 12, que nós devemos desemaranhar de todo o pecado e de todo o peso que nos impede. Gente, presta atenção. Esses dias para trás pregou uma irmã na igreja, aliás, que eu gosto demais de ouvir, que é a Camila Barros, da Assembleia de Deus. E eu falo que ela tem uma arte que é correr com o salto Luiz 15 e no sentido 2 o salto quebrado. Vê a pregação dela para você ver o tamanho do salto e a unção que ela tem de correr. Agora presta atenção. Se uma outra mulher for fazer isso, provavelmente vai dar ruim. Se eu for disputar uma corrida de calça jeans, sapato pesando 3 quilos, eu não vou chegar ao final da corrida. E lá onde nós queremos chegar, na Nova Jerusalém, para onde estamos indo, aonde Jesus vai nos buscar, esse peso se chama pecado. A Bíblia fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus. Então não dá para viver uma vida, eu vou viver mais ou menos, e não, queridos. Existe uma palavra na Bíblia que se chama santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o que o diabo quer fazer? O mundo quer fazer. O mundo não vai pegar leve comigo nem com você. O diabo não vai pegar leve comigo nem com você. O mundo não vai cooperar para você ser santo. Mas o Espírito Santo te santifica e faz você vencer todo impedimento. Gente, presta atenção. Mês que vem eu estou indo para Israel. Uma pessoa que morre de medo de altura, que não tinha como pagar a viagem. Eu estou numa lanchonete com amigos, com pastores, e aí um desses amigos perguntou, falou assim: João, ouvi falar que você não vai para Israel se alguém te der essa viagem de presente. Você tem medo de altura. Eu falei: fofoca do inferno? Que isso? 2 semanas depois, a pessoa virou para mim e falou assim: se você falasse, não, realmente eu tenho medo, essa viagem é para outra. Você imagina uma coisa que... E aí no dia que eu fui renovar o passaporte, eu conversando com a minha esposa, falando: não é mais sonho, é real, eu estou indo renovar o passaporte.
Mas algumas escolhas que nós fazemos na vida são barreiras para que o Espírito Santo nos encha. Nos encha. Sabe? Nos encha. Esse jeito que eu estou aqui, sou eu. Os meninos, que eu chamo de meus juniores, né, que estão aqui, eles brincavam comigo assim, quando eu chegava de terno e gravata na igreja, eles falavam assim: o que você está fantasiado de pastor hoje? Sabe? E eu sou o caçula de 4 filhos. Meu irmão mais velho, ele só usa camisa preta, cinza, branca e azul marinho, básica. Sabe aquela Emily basicona? Aí ele olha minhas roupas e fala assim: Titijão, você não cresceu não. Mas presta atenção nisso aqui. Uma roupa indecente é prova que eu não estou em santificação. Se eu quero mostrar, aliás, moças que estão aqui, o rapaz que quiser te namorar, que conquiste primeiro o seu coração, para depois conquistar o seu corpo. Que conquiste primeiro a sua alma, para depois conquistar o seu corpo. Tem uma expressão, 2 expressões que eu aprendi na filosofia: carpe diem, aproveite o dia; coram deo, uma vida inteira com Deus. Então, de onde vem o carpe diem? Oposição a coram deo. Aproveita a vida, o importante é ser feliz. Se te faz feliz, faça. Não é isso? Se te deixa alegre, o que tem? Que é isso? Não, mas você... Tem gente que usa calça vácuo. Você já viu como é que é calça vácuo? Tem que pular de um prédio de 4 andares para conseguir tirar a calça, que nem ar entra lá dentro. Nem ar entra. Nem ar entra. A gente vive uma geração que quem é P quer usar GG, e quem é GG quer usar P. Fica... Ei! Quer ver uma coisa? Senhor, amanhã, em nome de Jesus, eu vou amanhecer 10 quilos mais magro. Amém? Vamos amanhecer 10 quilos mais magro? Se eu não fechar a boca, não for para academia, ou para a rua, ou correr, fazer alguma coisa, não rola. Não rola. Então, você quer ser cheio do Espírito Santo, mergulhar nessas águas profundas, vença essas barreiras. E como você vai vencer essa barreira? Sendo cheio do Espírito Santo. A gente não vence a carne com a carne. Não vence. Eu falo que tem gente que anda com a roupa tão à mostra que parece que está vendendo carne. Igual as carnes no açougue assim, parece que está vendendo carne. Ei, a gente não vence carne com carne. A gente não vence carne com carne. A gente vence carne com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. Então você quer mergulhar nessas águas profundas? Vençam o impedimento. Pastor, e essa piscina que você aprendeu a nadar aí? Meu pai tinha um sítio, construiu um sítio. Depois desse sítio, glória a Deus, virou a casa dos 4 filhos. O que vendeu o sítio virou a casa dos 4 filhos, casaram. E meu pai está vivo, graças a Deus, feliz. Mas quando ele foi construir a piscina, ele queria construir uma piscina rasinha. E aí o chefe dele da Minas Caixa virou para ele e falou assim, antiga Minas Caixa, falou assim: você acha que você está querendo colocar a piscina rasa é por causa das crianças? Não, é porque você nunca aprendeu a nadar. Eu não sei quem, alguém que aprendeu. Minha mãe me colocou na natação com 1 ano. Eu amo nadar. Mas se a gente, evidentemente, já tendo uma ideia do que era nadar, tá afogando, bate o braço, bate o braço, bate o braço.
bate o braço. Querido, querida, eu não vou fazer com que você vença o pecado. Você quer vencer o pecado? Ore, leia a Bíblia, busque, participe de projetos como esse, curta a vida com Deus e não do jeito que o mundo quer que você curta. Vença os impedimentos. Terceiro lugar, o que vai acontecer? Você vai ver aqui que aonde depois você vai ler o texto todo, vai ter outros pregadores aqui que devem falar, por onde esse rio ia passando, sabe o que acontecia? Purificação. Purificação. Meu pai falava comigo e falava assim: o João pode passar em frente de 2 tipos de loja, numa livraria ou numa loja de panela. Gente, eu gosto de ter panela bonita em casa, mas o que adianta se a panela estiver bonita por fora e estiver toda engrunhada de gordura, de sujeira por dentro? Esse rio vai passando e vai purificando, vai purificando, vai purificando. Você não precisa da pornografia, você não precisa de nenhum tipo de vício, sabe? Você não precisa se matar por nada, porque Jesus já morreu por você, já se entregou por você. Mas por onde esse rio passa, ele purifica. Ele purifica. Pastor, o que você mais tem na sua casa? O que eu mais tenho em casa, amor? Fala mais alto para as pessoas não ouvirem, não. E nem aqui dentro não, é... Por quê? Porque eu amo a palavra. Mas pastor, fica só na estante? Não. Às vezes eu subo no banquinho, pego uma Bíblia que está na estante e fico lá em cima do banquinho. Pastor, mas não tinha outra mais fácil? Tinha. Mas aonde esse rio passa, ele muda os meus desejos. Ele muda os meus desejos. Não corre versículo bíblico aqui, corre um demônio. Mas o Espírito Santo santifica os meus desejos. E eu não preciso de pornografia, eu não preciso de indecência, eu não preciso de obscenidade, eu não preciso de linguagem imprópria, eu não preciso. Eu fui criado, e os rapazes mais velhos aqui, você quer conquistar uma mulher, tenha lábia. Pergunta alguém sem lábia nesse mundo. Sabe quando que eu fui pedir algo, que eu fui falar com a Alexandra no altar, falou assim: quer ser minha esposa? Eu não sabia como pedir ela para namorar. Não sabia. Pastor, mas você casou? Casei. Presente de Deus. Sabe? Presta atenção. Presta atenção. Eu estou vendo que alguns aqui, discípulozinho da New Era, por exemplo, camisa de futebol ou camisa de futebol. Aí um dia uma pessoa foi querer me vender uma que não era original. Pelo telefone eu falei com minha esposa, ele não é original, para falar com ele. Aí depois ele falou assim: não, é uma réplica quase perfeita. Pastor, como é que você sabe? Conhecendo o verdadeiro, você vai se afastar do falso. Mente purificada, coração purificado, espírito purificado, sabe? Espírito purificado. Quarto lugar, fruto. Gente, quem está em Cristo e não frutifica, não está em Cristo, não permanece em Cristo, não permanece em Cristo.
Aqui vai falando que esse rio começa a gerar frutos. E o primeiro fruto, Alexandra não vai para Israel comigo. Não vai para Israel, eu vou para Israel, vou ficar lá 8 dias. O Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está nela, faz confiar em mim. 24 horas de viagem. Não preciso ficar, ela não precisa, escondendo senha de celular. O primeiro fruto é consciência limpa. As pessoas começam a olhar para você, sabe? E ver que tem algo diferente na sua vida. Você não precisa falar. Você não precisa falar. Você não precisa falar. Esses dias, sabe o que aconteceu com uma aluna do seminário? A filhinha dela está aprendendo teclado. E aí a professora dela falou assim: fulano, esse teclado está desatualizado, a sua filha está tocando muito, esse teclado não acompanha ela mais. Quanto que é o teclado? Ela chamou a filha e falou: filho, não dá? E aí ela começou a pesquisar na LX. Ela nunca tinha visto a mulher, ela achou o teclado. Chegou na casa da mulher, ela foi passar o cartão não passou. Ela falou assim: pode levar esse teclado, eu sei que você vai me pagar, eu vejo algo diferente disso. Pastor, qual que é o preço desse teclado usado? Quase 10 mil. Daqui não dá para me ver se a bateria está com pedal duplo. Gente, instrumento musical não é barato. Não é barato. Não é barato. Pastor, de onde nasce um bom baterista? Ele às vezes limpa a bateria. Às vezes ele não tem condição de ver a bateria, mas ele quer aprender a tocar. Ele olha e fala assim: nossa, e ele limpa a bateria. E aí Deus vai: poxa, ele está sendo fiel no pouco. Abraham Laboriel, não sei quem já ouviu falar desse ser que eu estou citando aqui. Um dos maiores baixistas da história da humanidade. Tocava em uma dessas bandas tradicionais, chamada Hosanna Music. Proporcionalmente hoje seria um disco culture, um song, era o que o Hosanna Music era lá atrás. Abraham Laboriel saiu na capa da revista Rolling Stones. Pastor, onde ele tocava? No Hosanna Music. Danilo Gentili, gente, não só foi cristão, como foi líder de jovens da igreja que ele era. E a moçada do G3, da oficina, é lá do ABC Paulista, lá do Santo André, São Caetano, aquelas regiões de lá. E um dia eles foram lá, esses dias para trás, no Danilo Gentili. E aí o Danilo conhece a palavra. Aí, às vezes você vê os testemunhos dele até meio bonito, assim, que parece convertido, mas quando você vai ver o pacote inteiro, você vai ver o fruto. E aí ele falou assim: por que vocês nunca tocam música do mundo? Ele falou: não é questão de ser música do mundo, a gente canta o que a gente acredita. Se tem gente aí cantando que não acredita, a gente canta o que a gente acredita. Aí você já pensou? Eu vi uma amiga esses dias colocando um status assim: foi Renato Russo que diz. Eu falei: minha filha está endemoniada. Ela falou assim: não, mas eu só citei. Eu falei: opa, você sabe bem quem era esse cara? Elvis. Gente, Elvis cantou música cristã. Amazing Grace, uma das canções mais tocadas na história.
Ele cantou e é lindo ouvir ele cantar. E você vê isso no filme que saiu, que passou no cinema, na HBO. Mas olha como que a biografia dele se encerra. Sabe qual que é a única herança que nós recebemos em vida, gente? Filhos. A Bíblia fala: filhos são herança do Senhor. Herança, o que passa disso é depois de morto. Pastor, então o que a gente deixa em vida? Legado. Legado você deixa em vida. Herança, a não ser que seja filhos, o resto só depois que morrer. E esses frutos são os seus legados. Sabe uma pergunta que eu sempre me faço quando eu tenho uma escolha para fazer? E se minha família soubesse que eu estou fazendo essa escolha? Que tipo de sentimento, e aí não de sentir, de arrepio, mas que tipo de sentimento eu geraria na minha família? E em quinto lugar, esse rio traz cura. Glória a Deus. Eu tive depressão, gente, com 11 anos de idade. Você falou: pastor, mas como assim? Você era crente, você era uma criança. Eu tive uma convulsão quando eu era criança, e que eu tive lá na frente por causa disso, uma depressão por causa de um resquício neurológico que isso deixou. Ei, Jesus quer te curar do trauma. Jesus quer te curar de abuso. Jesus quer te tirar de pecados que você cometeu contra si mesmo. Porque tem pecados que nós cometemos contra o nosso próprio corpo. Jesus quer curar. Rios que alegram a cidade de Deus. Rios que alegram a cidade de Deus. Aleluia. Aleluia. Sempre que eu vejo um passarinho cantando, eu lembro da minha mãe falando: que lindo, está louvando o Senhor. Aí quando eu vejo um passarinho cantando, eu falo: que lindo, está louvando o Senhor. Jesus quer curar suas expectativas. Sabe aquele meme? Sabe? Sonhou com o Messi, acordou com o Henrique Dourado. Sabe, tipo isso aí? Quem é cruzeirense sabe o que eu estou falando, né? Sou cruzeirense, viu, gente? Mas como eu não gosto de filme de drama, e falo com você: não assista filme de terror. Eu estou quase parando de ver jogo do Cruzeiro. Quase. Porque drama já há muito tempo, mas já está virando terror. Rapaz, a piora depois do Brock, para quem é cruzeirense gosta de futebol, ele sabe o que eu estou falando. Às vezes você colocou a expectativa num carro, num ser humano, num time de futebol, em ter a conta. E essa música que eu falei aqui do pregador Lu fala muito comigo. E eu quero terminar. Sabe quando que eu ouvi essa música ao vivo a primeira vez? Eu era pastor, um dos pastores da juventude da igreja, e tocou lá o Apocalipse 16. E sempre que tinha alguém de fora, um de nós tínhamos que levar para jantar. E naquele dia tinha uma festa de 15 anos de uma jovem muito preciosa. E aí a gente estava sem jeito, tipo assim, de ou ir não ir na festa. Aí ele viu a gente cochichando e falou assim: onde que é a festa? Ei, imagina você chegando, você não está no culto,
E a sua festa de 15 anos está lá o pregador APC 16, APC 16. Imagina isso. E essa música fala muito, porque se você for olhar depois a letra dessa música, chama Último Dia, você vai ver que a BMW não vai te levar para a glória, para o céu, que os milhões do bolso não vai te levar para a glória, que uma vida de ostentação que o mundo oferece, andar bonito não é ostentação, é muito diferente. Muito diferente. Ostentação é quando o que você tem se torna um ídolo. E para você entender o que é um ídolo, a banda pode subir aqui. Deus permite que eu chame meu pai de Senhor, mas ele não pode se tornar um ídolo para mim. O próprio Jesus chama Deus o Pai de Senhor, mas Deus nunca é um ídolo para ele, porque a idolatria estraga. Deus quer curar a sua vida nessa noite. E esse rio está passando. Esse rio está passando. Esse rio está passando. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Esse rio está passando aqui nessa noite. Vai passar ainda mais. Mas você escolhe a profundidade que você vai mergulhar nele. Só que você vai perceber que quando você for no mais profundo, esse rio já não vai mais estar fora, ele vai estar dentro, jorrando de dentro do seu coração, fluindo de dentro do seu coração. Se creres, verás a glória de Deus. Ele canta, amanhece, decanta, amanhece, adore ao Senhor, ore ao Senhor, adore, glorifique a Ele, adore a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Não importa as circunstâncias, como cantamos aqui. Glória a Deus. Jesus quer pegar essa atitude limitada mental que você tem, esse coração, e jogar no fogo para ser forjado. E aí esse rio passar e purificar. Santo, santo, santo é o Senhor. Enquanto a banda ministra uma canção, você quer cheio, você quer ser cheio do poder de Deus, cheio do poder de Deus, quer esse rio emanando de dentro de você, sai do seu lugar e vem aqui no altar, adore o Senhor. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é seu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero incluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando.
focando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Muda caráter nessa noite, Senhor. Muda corações nessa noite, Senhor. Cura corações feridos nessa noite, ó Deus. Oh! Oh! Fazer não faço, e mal que eu não quero esse sim.